E aí, tudo beleza? Estamos aqui hoje para mais um vídeo do nosso programa de conteúdo Sua Beer. Me chamo Patrick Mundo e sou sócio e cervejeiro da cervejaria Estezone. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é um bicho de sete cabeças aí para muito cervejeiro que está querendo se arriscar neste mundo e volta e meia encontra algumas dificuldades. A gente vai falar sobre a água cervejeira. A água cervejeira para muita gente é um mistério, para muita gente é complexo, para muita gente é difícil. Mas a gente vai tentar hoje aqui no nosso vídeo falar isso de uma forma clara, falar isso de uma forma simples e de certa maneira conseguir fazer o ajuste de água que é tão importante para a nossa cerveja. Então se você quer aprender aí sobre água, fica ligado nesse vídeo que a gente vai ver basicamente tudo que norteia o ajuste de água no processo de produção de cerveja. Primeiro a gente vai ver então a importância da água na cerveja, vai entender alguns conceitos básicos que direcionam ali toda a correção que é necessária fazer na água. A gente vai falar um pouquinho sobre a alcalinidade, sobre a dureza da água, sobre o pH da água. Vai entender o efeito de cada íon na cerveja, no produto final. Belezinha? E hoje, para me acompanhar, nada mais justo que eu trazer a nossa água cervejeira para esse vídeo, né? A gente vai estar falando de água, então eu estou trazendo água aqui para acompanhar esse nosso vídeo. Muito saudável, né? Vamos ver então a importância da água na cerveja, né? A gente sabe hoje em dia que mais de 90% da cerveja é composta de água. Então, a água é o ingrediente de maior quantidade dentro da cerveja. E por isso, ela tem impacto sim nos sabores e no resultado final do produto. Pequenos ajustes no seu perfil de sais dissolvidos vão trazer alguns arredondamentos de sabores que a gente vai ver e realçamento de alguns outros sabores. A gente diz que o ajuste da água é a cereja no bolo ali para a gente no final ter a cerveja perfeita, no final ter aquela cerveja extremamente equilibrada, né? Com o ajuste de água a gente pode realçar tanto o sabor maltado da cerveja. Então, se eu quero fazer uma cerveja mais maltada, eu vou usar da água também para realçar esse sabor. Se eu estou produzindo uma cerveja mais lupulada, com um perfil de água eu também consigo realçar esse sabor de lúpulo e tanto o perfil aromático do lúpulo. E a água, além de ter essa importância tão grande no produto final, ela tem também importância durante o processo produtivo. Dependendo do perfil de água que tu tiver, ela vai otimizar e vai influenciar determinadas etapas do processo produtivo. Por exemplo, pode aumentar a atividade enzimática, ela pode afetar a eficiência da mostura, pode afetar o metabolismo da levedura, dependendo do que tu tiver de nutrientes ali nessa água. Então, a água é um insumo muitíssimo importante para o processo de produção de cerveja. Tanto é que, antigamente, era muito comum as cervejarias procurarem local onde se tivesse uma água de boa qualidade, uma água em abundância e de boa qualidade. Hoje em dia isso não é tão essencial porque com o avanço das tecnologias e do conhecimento, a gente já pode fazer determinadas correções nessa água e conseguir alcançar determinados perfis. Então, independente de onde tu estiver, tu vai conseguir ter uma água de qualidade para produzir determinado estilo, né? Vai ter uma água adequada para determinado estilo. Em primeiro lugar, o que essa água precisa ter? A gente vai entender agora. Essa água ela precisa ser pura, aquela história de água incolor e água insípida. Ela precisa estar limpa e principalmente sem cloro, né? Sem aquela cloração usada nos tratamentos de água. A gente vai ver que precisa ter um íon ali, que é o cloreto, que ele é diferente desse cloro adicionado para tratamento de água, tá? Então essa água é primordial que ela esteja limpa, sem particulado, sem matéria orgânica, né? Sem matéria orgânica. É preciso que ela esteja declorada, ou seja, sem essa cloração utilizada nos tratamentos.
E é preciso que ela esteja sem cor, sem cheiro, sem uma água limpa, potável, né? Basicamente é isso que a gente precisa. E quais são as fontes que a gente pode utilizar de água para produzir cerveja? A gente pode estar utilizando tanto água mineral, e aí essa água mineral já vai ter um perfil de sais dissolvidos, porque a água mineral, a gente sabe, é aquela extraída do solo em poços artesianos, e essa água normalmente, por conta de estar em contato com as rochas, estar em contato com o solo, ela acaba tendo uma grande quantidade de sais dissolvido nessa água. Então essa é uma fonte. Cervejeiro caseiro normalmente utiliza dessa fonte, certo? E essa água já é uma água bastante pura, bastante limpa, e só é preciso então a gente conhecer como é que está esse perfil de sais dela, para poder então saber quais são os impactos que ela vai ter na cerveja final. Uma outra fonte que se utiliza muito é a água da rede, né? A água que tem na rede aí do seu município, que chega até na torneira da sua casa. Só que essa água a gente tem que ter um cuidado, que normalmente essa água vem com esse cloro dissolvido ali, que traz até um sabor e um caráter bem particular. E se não for retirado esse cloro dessa água, essa água vai trazer um sabor bem indesejável para a cerveja no produto final. A gente chama esses sabores indesejáveis de off flavor, e esse off flavor trazido pelo cloro na água vai trazer um sabor de remédio, um sabor de esparadrapo, a gente chama, e isso é indesejável na cerveja, né? Isso é uma coisa que a gente não quer na cerveja. Então tem que tomar bastante cuidado. Então como é que a gente faz? Então antes de utilizar essa água da rede, que ela está limpa, porém com esse cloro, a gente faz a decloração dela. Pode-se usar de filtros de carvão ativado principalmente, ou pode-se deixar ferver essa água, esse cloro vai evaporar antes de utilizar na cerveja, esse cloro vai evaporar, que ele é bastante volátil, ou então deixar essa água num recipiente, na própria panela que tu está usando. O cervejeiro caseiro normalmente faz isso, deixar essa água de um dia para o outro, que boa parte desse cloro já vai ter evaporado também. A gente tem muitos casos, muitos relatos de que cervejeiros caseiros fazem isso, e é muito bacana. Cervejaria normalmente se utiliza de filtros. Normalmente tem filtros na entrada da cervejaria, e não somente filtro de carvão ativado, também faz a utilização de filtros de partículas, porque tu não tem a garantia de que essa água vai estar isenta de partículas ou de matéria orgânica. Alguma matéria orgânica ainda fica presente, até por questão de tubulação. Às vezes tem uma tubulação que não está 100% e acaba entrando sujeira na tubulação, e essa água acaba chegando no teu ponto, no teu estabelecimento. E então é preciso fazer tanto filtro de partícula quanto filtro de carvão ativado para tirar esse cloro. Então essa é a prática que normalmente se faz numa cervejaria. Para filtrar as partículas, normalmente se usa um filtro de polipropileno, um filtro que tem uma retenção de partículas aí de 5 a 10 micras. Normalmente se utiliza dois, um de 5 micras e outro de 10 micras. O que acontece? Então qualquer partícula com esse tamanho vai ser barrada pelo filtro e vai passar só a água mesmo por esse filtro. Então normalmente se faz a utilização desses filtros. E depois se faz a utilização de carvão ativado. E aí vai depender da vazão que tu tem na tua rede e da tua análise sensorial mesmo, para ver se esse carvão está conseguindo extrair o cloro dessa água. Existem alguns testes que são feitos, um teste rápido. Tu tem uma solução que tu borrifa nessa água e ela reage com essa água, indicando a presença ou não de cloro, né? Qualquer lojinha aí de purificador de água tem essa solução, então é bem interessante estar fazendo essa análise frequentemente. E claro, gente, quando se trabalha com filtro tem uma vida útil, tem que fazer uma avaliação, no mínimo aí a cada 6 meses tem que estar trocando esses filtros aí para garantir a qualidade dessa água. Então é isso. Agora a gente vai entrar um pouquinho nos conceitos básicos, alguns conceitos químicos que norteiam os ajustes de água para a gente
conseguir atingir o perfil de água adequado para determinado estilo. O primeiro conceito que a gente vai ver aqui é a alcalinidade. A alcalinidade é um conceito químico que as águas têm e que está diretamente relacionado com a resistência da mudança de pH da água. O que quer dizer isso, Patrick? Na verdade é o seguinte, a água, ela tem sais dissolvidos, mesmo a água pluvial que está nos rios aí, tanto a água mineral que está lá no lençol freático, essa água, ela não é uma água com 100% de pureza. A gente sabe que a água tem sais, tem íons dissolvidos ali. Conforme for o sal que está sendo dissolvido nessa água, essa água vai tender a ter uma resistência maior ou menor de ser alterado o pH. A gente chama isso de solução tampão. Uma solução tampão é aquela onde a gente faz uma adição de um ácido, por exemplo, e esse ácido vai alterar o pH dessa água. Se essa água se altera o pH muito fácil, essa água tem baixa alcalinidade. Agora, se essa água altera o pH de uma forma muito dificultosa, principalmente no começo, eu tenho que adicionar uma boa quantidade de ácido para poder alterar o pH dessa água. Essa água tem uma alta alcalinidade, tá? Então, quanto maior a alcalinidade, maior é a dificuldade de alterar o pH dessa água. Por que é tão importante conseguir alterar o pH da água? Porque lá no processo de mostura, as enzimas, elas têm um pH ótimo de trabalho. As enzimas que vão converter o açúcar, que vão converter o amido em açúcar fermentável, elas têm um pH ótimo de trabalho. E durante o mash, o próprio malte consegue acidificar essa água e trazer para um pH adequado. E se eu tenho uma água que tem uma dificuldade de alterar esse pH, esse malte ele vai ter dificuldade então de baixar o pH para o pH ótimo das enzimas, ou seja, a minha enzima não vai ter um trabalho adequado. Então eu preciso que tenha uma água que seja fácil de alterar o pH. E como é que surge então essa alcalinidade na água? Ela surge por conta da presença de dois íons, que é o íon carbonato, que é o CO3 2-, e o íon bicarbonato, que é o HCO3-. Esses dois íons, eles surgem na água com a dissolução principalmente do carbonato de cálcio, para quem não conhece é o giz, né? Aquele composto químico que tem muito nos solos, certo? E também esses íons podem ser provenientes também do CO2 atmosférico. O carbonato de cálcio, quando ele entra na água, ele se dissocia em um carbonato e um íon de cálcio, e aí esse íon de carbonato ele já vai trazer uma certa alcalinidade para a água e ele vai se associar a algum hidrogênio livre que está na água, e quando ele se associa a um hidrogênio ele forma o bicarbonato, e esse bicarbonato também vai trazer alcalinidade na água. O CO2, quando ele entra na água, junto com uma molécula de água, ele forma o ácido carbônico. E esse ácido carbônico, por sua vez, também se dissocia, formando o bicarbonato, liberando um hidrogênio. E esse hidrogênio automaticamente é captado pelo carbonato e formando um bicarbonato. Então, esse carbonato e esse bicarbonato vão capturar todo o íon de hidrogênio que está nesse meio. Então, por conta disso, o pH não é alterado. Depois a gente vai ver melhor o que é o pH. Então, esse é o conceito de alcalinidade. Falar da dureza. A dureza está relacionada com a quantidade de sais, de minerais que estão dissolvidos nessa água. Então, quanto mais dura a água é, mais minérios eu tenho dissolvido nela. E esses minérios
também vão afetar o processo produtivo, também vão afetar alguns sabores também na cerveja. Então, dependendo de como for esse perfil, eu vou alcançar determinados sabores na cerveja. Por exemplo, como é que essa dureza surge na água? Também pela dissolução de minérios, por exemplo, como a gente falou, o carbonato de cálcio. O cálcio, aí não o carbonato, o cálcio nesse caso é que vai dar dureza para a água. Dolomita, magnesita, que são sais que vão trazer magnésio também para essa água. O magnésio também vai trazer dureza para essa água e isso vai afetar algumas etapas do processo produtivo e também o sabor dessa cerveja. Então, dureza está relacionado com os minérios que foram dissolvidos ali nessa água. E aí, por fim, um outro conceito que é muito importante a gente entender aqui é o resultado lá no mesh da interação entre dureza, interação entre a alcalinidade e os fosfatos que estão presentes no malte. Isso tudo vai resultar no que a gente chama de alcalinidade residual. É essa alcalinidade que é mais importante, então, para o processo de produção de cerveja. É ela que vai determinar se quando eu arrear o malte, esse malte vai conseguir acidificar ou se ele vai aumentar o pH dessa mostura. Como é que isso acontece na prática? A alcalinidade residual ela é representada em ppm de carbonato de cálcio e ela vai ser uma relação entre a alcalinidade que está na água já e a dureza dessa água. Dependendo da quantidade de cálcio e a quantidade de magnésio, eu vou conseguir alterar mais ou menos o pH dessa água. E aí, tendo uma alcalinidade residual maior que zero, o pH da mostura ela vai subir ao invés de abaixar. Então é um efeito que normalmente a gente não quer, porque normalmente a gente tem um pH da água que está sendo utilizada por volta de 6 e 7 aí mais ou menos, e então esse pH vai tender a subir se eu tiver uma alcalinidade residual maior que zero. E a enzima ela tem um pH ótimo de trabalho, que é o pH por volta de 5.2 a 5.4. Então, se eu tiver uma alcalinidade residual alta, eu tenho que dar uma corrigida aí para poder chegar no pH que eu quero de mosturação. Agora, se eu já tenho uma alcalinidade residual menor que zero, uma alcalinidade residual negativa, a mostura tende a ter um pH mais baixo. Isso tudo em relação à água que está sendo utilizada para o processo de produção de cerveja. Mas nem sempre eu preciso ter a alcalinidade negativa. Dependendo do perfil que eu estou trabalhando de cerveja, uma alcalinidade relativamente aí alta, acima de zero, eu consigo mesmo assim ter um pH adequado. Vamos lá, vou explicar. Cervejas claras, eu preciso ter uma alcalinidade residual menor que zero, por conta que o malte que se utiliza para fazer uma cerveja clara, ele acidifica pouco, ele tem pouco fosfato, ele vai acidificar pouco esse mosto. Então uma alcalinidade residual aí de menos 100 a menos 25 é o que se recomenda para produzir cervejas claras. Cervejas âmbar, a gente vai ter uma alcalinidade residual variando de menos 50 a 50 ppm, 50 positivo nesse caso. Por quê? Porque os maltes mais avermelhados e os maltes mais caramelizados, eles tendem a conseguir acidificar mais essa água, acidificar mais o mosto, certo? E se eu estou fazendo uma cerveja escura já, essa alcalinidade residual pode ser até maior.
Pode estar falando aí de 50 a 100 ppm, entendeu? Então, dependendo do perfil de cerveja que a gente vai produzir, é preciso que eu conheça o quanto que eu tenho de dureza, porque a dureza também vai impactar nessa alcalinidade residual, e saber qual é a participação do malte nessa acidificação. Belezinha? Então esse é o conceito de alcalinidade, dureza e alcalinidade residual. Mas vamos lá, o pH, né? Qual é o conceito de pH? O pH é uma escala que mede a acidez de algum meio, certo? Em termos mais técnicos aí, a acidez ela está relacionada com a quantidade de íons H+, que está dissolvido nesse mosto. Então, quanto mais íon H+ eu tiver, mais ácido é esse mosto, mais ácido é esta solução. Isso é uma escala logarítmica, e a escala logarítmica a gente sabe que cada unidade dessa escala representa 10 vezes mais. Então vamos supor, se eu tenho um pH 7, que é o pH neutro, né? O pH 7 é o pH neutro, ele nem é ácido e nem é básico, ele está no meio da escala. Essa escala de pH ela varia de 1 a 14, tá? Então se eu tenho um pH 7, que é o meio, é um pH neutro, não é ácido e nem básico. pHs abaixo de 7 eu tenho acidez. pHs acima de 7 eu tenho uma solução básica, que a gente chama. Então quanto mais baixo esse pH, mais ácido é a solução. Ela foi descoberta pelo químico dinamarquês Søren Peter Lawrence Sørensen. Esse químico, ele trabalhava na Carlsberg, que é uma cervejaria. Então, gente, esse é um negócio que nem todo mundo sabe. O pH, ele foi desenvolvido dentro de uma cervejaria. Ele foi desenvolvido para atender a necessidade dos cervejeiros. E o pH ele é muito importante que a gente esteja medindo, porque ele vai impactar todo o processo produtivo. Se eu não tiver no pH adequado, eu não vou ter a atividade enzimática adequada, eu não vou ter uma atividade da levedura adequada, a cerveja ela não vai chegar no perfil adequado de sensorial. Então é muito importante que a gente consiga entender qual é o pH de cada etapa do processo de produção de cerveja. E a partir dele, os outros conceitos se tornam importantes. O conceito de alcalinidade residual, tudo isso é em função de qual pH a gente vai alcançar no final. Beleza? Então esses foram alguns conceitos básicos que é importante a gente estar sabendo para a gente ir para a parte mais prática agora, na parte que afeta então o controle de produção da cerveja. E agora a gente vai ver alguns íons que têm um impacto direto no processo de produção de cerveja. O íon cálcio, que a gente viu ali, ele vai ter impacto na alcalinidade da água, impacto na qualidade residual, né? Ele vai aumentar a dureza dessa água. E além disso, ele vai o quê? Ele protege, estabiliza e promove a ação enzimática durante o mash, ou seja, ele vai dar suporte para a enzima poder trabalhar, ajuda na coagulação de proteínas durante a fervura, e isso vai ter um impacto na tua formação do trube. Então é muito importante ter esse íon cálcio em uma certa quantidade. Ele afeta também o metabolismo da levedura e sua floculação na hora de ela estar floculando ali. Então isso tem um impacto bastante grande lá na fermentação. E ele não vai afetar muito o sabor da cerveja até uns 200 ppm aí. A gente está falando de dureza, de quantidade de íon cálcio mesmo dissolvido na cerveja, na cerveja final. Então, se eu estiver utilizando aí de 50 a 200 ppm na minha cerveja, eu já vou ter uma boa dureza aí e vou conseguir ter a atuação do cálcio para este fim que a gente falou aí,
que é proteger e ajudar na atividade enzimática e no metabolismo da levedura. O segundo íon que a gente fala que é muito importante é o íon magnésio. Esse magnésio também vai afetar o pH do mesh e a alcalinidade residual, reduzindo o pH um pouco menos do que o cálcio. Um outro íon, galerinha, que afeta bastante aí o pH do mesh por conta da alcalinidade residual é o magnésio, né? Ele está presente ali naquela formulazinha para cálculo da alcalinidade residual e ele então vai ter um impacto um pouco menor do que o cálcio, mas ele também tem um impacto. Ele é um nutriente para a levedura consome esse magnésio no seu metabolismo e acima de 40 ppm pode afetar o amargor de forma não tão atraente assim, trazendo notas azedas e notas de um amargor pouco não agradável. O magnésio ele normalmente já está presente também no malte e o malte já quase que fornece todo esse magnésio necessário. Teria que fazer uma análise ali para verificar o quanto o malte realmente está fornecendo, mas normalmente ele já atende toda a necessidade que é preciso no processo ali. Então, tendo de 50 a 40 ppm de magnésio, já é mais do que o suficiente ali para ter o controle no processo de produção de cerveja. Já o sódio, galera, ele já trabalha mais no sabor do que no processo de produção de cerveja. A gente viu ali, magnésio e cálcio estão afetando mais o processo, magnésio um pouquinho o sabor ali, porém não tanto, mas é mais o processo de produção mesmo. Tanto no metabolismo da levedura, quanto lá no mesh, afetando a alcalinidade residual, afetando a atividade enzimática. E já o sódio, o íon de sódio na cerveja vai trazer mais dulçor de malte. Em baixa concentração ele se associa com o cloreto, que é um outro íon que a gente vai ver depois, formando o famoso sal de cozinha, o cloreto de sódio, né? E aí o cloreto de sódio ele vai realçar o dulçor do malte, vai ser um realçador de sabor. Acima de 150 ppm, ele acaba se tornando um pouco tóxico para a levedura, então não é tão interessante ter uma quantidade tão alta assim de sódio. De 0 a 100 ppm é o que normalmente se utiliza aí para qualquer tipo de cerveja. E aí vem um íon que é muito importante na produção de cerveja, que é o íon de sulfato. O íon de sulfato ele vai estar presente na cerveja no intuito de acentuar o caráter de lúpulo, tornar esse caráter de lúpulo mais assertivo, certo? E esse caráter de lúpulo, porém uma quantidade mais alta de sulfato, pode trazer um amargor um pouco indesejável, aquele amargor mais gramíneo, mais adstringente, não é tão interessante. Então, se tem uma quantidade muito alta de sulfato, isso pode trazer um pouco de amargor indesejável, né? Ele prolonga a sensação de amargor na língua, ou seja, vai estender o amargor que tu está sentindo na hora da degustação e também pode trazer um caráter mais seco para a cerveja. E de que quantidades a gente está falando? Para a grande maioria da cerveja a gente está falando de 50 a 150 ppm, tá? Mas a gente tem casos aí, já ouviu falar de águas mais sulfatadas, falando de até 400 ppm. Acima disso, de 400 ppm, é que a gente pode estar trazendo um amargor mais indesejado. Mas isso também depende de que cerveja que tu está produzindo, né? Se tu está produzindo uma cerveja mais doce, uma cerveja que tem por exemplo, uma Imperial Stout, que tem uma quantidade de açúcar residual bastante grande, e tu está usando, tu precisa ter um amargor mais intenso para equilibrar com esse dulçor, e aí é nesses casos então que tu vai ter uma quantidade de sulfato maior, é nesses casos que tu vai carregar a mão ali na hora de dosar um pouquinho mais de sulfato.
chegando até um pouquinho mais de 400 ppm. Historicamente, a gente tem casos de águas que são mais sulfatadas do que isso, depois a gente vai ver isso. Então o sulfato é muito importante, por conta dessa interação que ele tem com o lúpulo e dessa interação que vai realçar o amargor dessa cerveja. E aí o outro íon que afeta muito o sabor também é o cloreto, e aí já no sentido oposto. O cloreto vai acentuar, vai tornar o caráter de malte mais pronunciado. Então o cloreto ele vai atuar mais com o malte do que com o lúpulo. Da forma que eu falei, ele se relaciona com o sódio também e acentua o sabor de malte, né? E acentua o sabor, o dulçor do malte, traz uma presença mais maltada, inclusive trazendo até um pouco mais de corpo para a cerveja. E de que valores a gente está falando? De 50 a 150 ppm. E acima de 150, ele pode aparentar uma cerveja não atenuada, ou seja, ele vai deixar um corpo bastante presente e tornar a cerveja até um pouco mais enjoativa. Mas aí entra aquela questão do equilíbrio com o amargor, daqui a pouco até com o sulfato. E uma outra coisa que é importante a gente estar falando, que uma quantidade muito maior, acima de 300 ppm de cloreto, pode começar a se tornar corrosivo para os equipamentos de produção de cerveja, inclusive para equipamentos de aço inox. Então é muito importante estar sabendo a quantidade de cloreto que tu está adicionando nessa água. Mas, gente, é uma coisa importante a gente estar falando aqui, que esse cloreto não é aquele cloro que está na água que foi usado para tratar a água. Aquele cloro, ele é proveniente de hipocloritro de sódio. Então ele não é um cloro na sua forma pura. Popularmente a gente chama aquilo lá de cloro, mas ele é diferente desse íon cloreto que a gente adiciona. Esse íon cloreto acaba não trazendo sabor para a cerveja na sua forma natural, né? Então tem que ficar bem claro essa diferença para o cervejeiro, que esse cloro não é o cloreto que a gente adiciona ali. Esse cloro ele é proveniente do hipoclorito de sódio, que é a famosa água sanitária, que é aquilo que o pessoal utiliza na água durante o seu tratamento. Beleza? É bem importante a gente frisar essa diferença. E a gente viu aí então que existe uma relação entre dulçor e amargor, que o dulçor é impactado pelo cloreto e o amargor impactado pelo íon de sulfato. Existe uma relação então entre o cloreto e sulfato, e ela é bem famosa, ela é muito importante estar analisando essa relação, e por conta dessa relação tu vai priorizar uma cerveja mais maltada ou tu vai priorizar uma cerveja mais amarga. Então normalmente se fala da relação sulfato-cloreto, ou seja, a quantidade de sulfato em relação à quantidade de cloreto. Então se divide a concentração que eu tenho de sulfato pela concentração que eu tenho de cloreto, que se dá em ppm ali, né? Então essa concentração, se eu tiver uma concentração que está dando uma quantidade maior de cloreto do que sulfato, eu vou estar priorizando uma cerveja mais maltada. Se eu estou falando uma relação de sulfato-cloreto, onde eu tenho uma quantidade de sulfato bem maior que a de cloreto, eu vou estar então ajustando uma água para uma cerveja mais lupulada. Então vamos lá. Então uma relação de sulfato-cloreto de 1 para 2, eu estou priorizando o maltado dessa cerveja. Então eu vou usar essa relação normalmente para uma cerveja mais maltada, uma cerveja onde eu quero o caráter maltado mais presente. Muito usado numa Pilsen, numa Light Lager
numa cerveja mais maltada, que eu quero priorizar o malte, numa stout, por exemplo, numa pale ale, né, onde é mais maltada, e por aí vai. Então, dependendo da cerveja, se tu quer uma cerveja mais maltada, tu vai priorizar uma relação sulfato-cloreto de 1:2, por exemplo, ou 0,5, né, que dá no mesmo. Agora, se eu quero uma cerveja mais lupulada, que eu realce o sabor do lúpulo, que eu realce a intensidade do lúpulo, o sabor do lúpulo, eu vou usar uma relação de sulfato-cloreto de até 5:1. Tem casos aí de históricos aí que chegam a ter águas de 9:1, mas isso acaba se tornando até um pouco arriscado, tá? Porque tu vai estar colocando uma quantidade muito grande de outros minérios nessa água, e isso pode estar afetando outras relações aí no processo de produção de cerveja. Então tem que tomar muito cuidado aí na hora de fazer essa adição de sais para não extrapolar os limites. Então, de forma resumida, a gente pode dizer aqui que íons de cálcio, íons carbonatos, íons bicarbonatos, íons magnésio vão afetar principalmente a alcalinidade residual e, consequentemente, o pH da água, certo? O pH do mesh. E é esse pH do mesh que é tão importante para a atividade enzimática. Por outro lado, íon sódio, íon cloretos, íon de magnésio e íon de sulfato vão impactar principalmente o sabor dessa cerveja. Como a gente falou ali, os íons de sódio e os íons de cloreto vão realçar o sabor do malte, vão realçar a parte maltada da cerveja. O íon magnésio, um pouquinho o amargor ali, mas não muito. Até nem é tão desejável o magnésio como sabor, então por isso tem que tomar cuidado na sua adição. E íon sulfato vão realmente afetar muito a parte lupulada da cerveja, vão realçar muito o sabor de lúpulo, o sabor amargo da cerveja proveniente dos lúpulos. E aí, por fim, a gente viu que existe essa relação entre sulfato e cloreto, que eu preciso estar entendendo para priorizar o maltado ou priorizar o amargor da cerveja. Uma coisa que eu não falei, que é preciso estar claro nessa relação sulfato-cloreto, que a gente não deve só pensar nela. A relação sulfato-cloreto é importante para ver o que eu vou priorizar, né? Mas uma relação sulfato-cloreto, por exemplo, 2:1, onde eu tenho 100 ppm de cloreto e 50 ppm de sulfato. Isso vai me dar um resultado na cerveja final. Agora, a mesma relação 2:1, onde eu tenho 200 ppm de cloreto e 100 ppm de sulfato, vão me dar um outro perfil completamente diferente de cerveja. Então, é muito importante estar entendendo não só a relação. Hoje em dia o pessoal fala muito dessa relação sulfato-cloreto, e acaba esquecendo um pouco da quantidade em si de cada íon sulfato e cloreto. E isso também tem um impacto muito grande, né? Isso acaba, por exemplo, o cloreto ser corrosivo na cerveja. Quantidades acima de 150 de íon cloreto vão tornar a cerveja enjoativa. O sulfato, se eu tenho uma quantidade muito alta de sulfato, eu vou acabar trazendo muito a presença do amargor, e isso pode trazer consequências desastrosas para a cerveja também. Além da relação sulfato-cloreto, é importante notar ali qual a quantidade de cada íon que está ali dissolvida no teu mosto. Então fica ligado, fica bem atento, que não é só a relação de sulfato-cloreto que é importante. A quantidade de cada íon também é bastante importante. Beleza, falamos aí, entendemos quais são os íons importantes, qual é a alcalinidade residual importante para cada tipo de cerveja, para cada perfil de cerveja que a gente quer alcançar. Mas vamos lá, como é que eu coloco esse bendito íon lá? Como é que
a gente adiciona esse íon na cerveja? Como é que eu adiciono o sulfato? Como é que eu adiciono esse cloreto? Como é que eu adiciono o cálcio para trazer mais dureza para a cerveja? Como é que eu tudo isso, gente, é disponível para o cervejeiro. Por isso que a gente fala, hoje não é tão essencial eu estar num local onde eu tenho uma água específica. A gente consegue atingir o perfil de água para qualquer cerveja, certo? Fazendo simplesmente a adição de sais ali. Ah, mas eu já tenho uma água que tem bastante sal, eu uso uma água mineral, eu tenho um poço aqui na minha casa, eu uso aquela água, eu fiz uma análise e dá uma quantidade alta de sais já. E isso pode afetar? Depende. Depende de quanto é cada íon que está sendo dissolvido ali nessa tua água. Como a gente falou ali, se eu tiver acima de 400 ppm, por exemplo, de sulfato, eu acabo trazendo um amargor mais adstringente, mais indesejado para a cerveja. Então o que eu faço? Eu posso usar água destilada então para dissolver ainda mais esses sais e poder reduzir um pouco a concentração. É um pouco difícil? É um pouco caro? Água destilada não é tão simples de conseguir e se torna um pouquinho caro. Mas é possível, então, se eu tenho uma água que está um pouco fora, compra uma água mineral que normalmente não vai ter essas quantidades tão elevadas, uma água mais comercial aí, que seja mineral, e já é o suficiente então para tu produzir a tua cerveja em casa. Se está produzindo se tem uma cervejaria, basta usar a água da rede, que já é normalmente a água da rede tem uma dureza e uma qualidade muito baixa. Normalmente a água pluvial aí ela já traz uma dureza bastante baixa. Então basta fazer as adições de sais. Bom, beleza, que sais são esses? Vamos lá, a gente está falando de sulfato de cálcio, que é o gesso, popularmente conhecido como gesso. Claro, não vai comprar qualquer tipo de gesso, vai precisar comprar um sulfato de cálcio de alta pureza, de pureza analítica que a gente chama. E para isso tu não pode comprar gesso aí qualquer e adicionar na água, né? Isso vai trazer impurezas. Então eu preciso buscar um gesso de pureza analítica, de uma pureza um pouco maior, para tu não trazer outras impurezas para a cerveja. E a fórmula química dele é sulfato de cálcio, CaSO4. O cloreto de cálcio é outro sal que se adiciona muito. O cloreto de cálcio é o CaCl, então vou estar adicionando o cloreto, que é importante, e cálcio para dar um pouco mais de dureza para a água. Muitas águas pluviais não têm a quantidade mínima de cálcio para poder trazer os benefícios que o cálcio traz. E o sulfato de cálcio também já traz o cálcio e traz o sulfato também, então tem que... Normalmente com esses dois sais, que são os principais, já se alcança tudo que se precisa na cerveja. Carbonato de cálcio é muito utilizado também, que vai trazer, além de cálcio para a dureza da cerveja, vai trazer um pouco de carbonato também, que vai afetar a alcalinidade da água ali, e isso pode ser interessante dependendo de qual perfil tu está fazendo. Bicarbonato de sódio também pode ser adicionado, vai trazer um pouquinho de sódio, mas vai trazer bicarbonato também, que vai afetar a alcalinidade, então é preciso estar calculando ali para saber o quanto. Cloreto de sódio, famoso sal de cozinha, também pode ser adicionado para trazer tanto sódio quanto cloreto, certo? Então esses são os principais sais que normalmente é utilizado para fazer a correção de água aí no processo de produção de cerveja. Beleza, eu falei aqui de 6 sais, mas nem todos são necessários estar utilizando. Isso vai depender do quê? Do perfil de água que tu está utilizando, do perfil de água que tu tem em mãos. Por isso que é muito importante estar fazendo a análise da água e saber que água que tu tem na mão. Então esse foi o vídeo de hoje, alguns conceitos bem interessantes aí sobre a água, sobre
como corrigir essa água, quais são os principais íons que devem estar inseridos nessa água aí para atingir determinado perfil sensorial, e também alguns conceitos químicos aí de alcalinidade, de dureza, de alcalinidade residual, pH. Tudo isso é muito importante a gente estar conhecendo e dominando para poder no final ter aquela cereja no bolo ali e poder alcançar a cerveja perfeita, né, galera? Então, forte abraço. Vou ficar aqui com a nossa água cervejeira que a gente utiliza aqui na cervejaria para produzir a nossa cerveja. E forte abraço e até o próximo vídeo. Saúde!